Mais um escândalo do governo Lula e envolve esse programa chamado Pé de Meia. Olha só, mais um programa assistencialista que não serve para nada, a não ser fazer uma distribuição de renda de forma inadequada. O programa Pé de Meia está sendo questionado no TCU, Tribunal de Contas da União. Para quem não sabe, o TCU é o órgão responsável por analisar as contas do governo, e o TCU pede o bloqueio do programa Pé de Meia, porque ele é um programa esdrúxulo. Moralmente falando, ele é esdrúxulo. Tecnicamente falando, ele é ilegal. Mas vamos falar aqui do ponto de vista moral primeiro. É um absurdo um governo criar um programa em que há um pagamento para o estudante estudar. Detalhe: paga-se um valor para o estudante frequentar a escola que é um lixo, que é péssimo. Isso aí não é uma opinião minha, é um fato, é um dado. A escola pública no Brasil é péssima. Tem algumas boas iniciativas? Tem, mas a maior parte é ruim. E os números dizem isso, números do próprio IDEB, números do próprio governo. Os alunos, muitos saem sem saber fazer contas básicas do ensino público. E é o governo quer pagar um dinheiro para o cara estudar. Isso é moralmente inaceitável. É moralmente inaceitável. Por que ao invés disso, o governo Lula, não investe em criar um cenário onde a economia gira de forma melhor, onde há atrativos para as empresas, para que sejam criados vagas de trabalho? Nenhum programa social é melhor do que uma CLT assinada, de que o emprego, pleno emprego, de verdade, e não esses números maquiados que o governo vem apresentando. A gente precisa de um programa de crescimento do nosso país. E assistencialismo não faz o país crescer, muito pelo contrário. Assistencialismo faz o nosso país decrescer, involuir, não é evoluir, involuir, somente prejudicando. Por quê? Nós vivemos um cenário de calamidade nas contas públicas. Nós vivemos um cenário onde o dólar vai bater R$ 7, isso era impensável. Desajuste nas contas, inflação altíssima, taxa de juros descontrolada. Ou seja, isso acontece em boa parte porque o governo gasta demais. E aí vem com um programa populista chamado Pé de Meia, onde paga para o estudante estudar, que seria obrigação dele. Ao invés de investir essa grana em criar novas vagas de emprego, em criar cursos técnicos para que esse sujeito saia da escola e possa ter uma profissão, seja ela uma profissão técnica, um eletricista, um mecânico, um padeiro, um marceneiro, que seja uma profissão dessas, mas uma profissão digna, onde ele vai tirar o salário dele pelo seu próprio suor, pelo seu próprio esforço. Olha, em 2009 não, em 2009, isso mesmo, 2009, eu fiz mestrado, eu concluí meu mestrado acho que em 2013, e o tema da minha dissertação eram os programas de assistência social segundo a teoria de justiça de John Rawls, que foi um filósofo americano. E lá eu falo muito sobre programas de distribuição de renda. É uma dissertação muito profunda, muito interessante, nunca publiquei, mas esse tipo de assistencialismo barato, sem fundamento, né? Você ajudar a pessoa que está necessitada, dar aquele dinheiro para ela ter o fôlego e depois cortar, é bom, é bom. Não sou totalmente contra os programas de distribuição de renda. Acho que em muitos momentos eles são importantes, desde que haja fiscalização e um programa para a pessoa não depender mais do programa assistencial. O que acontece no Brasil é que as pessoas estão usando o Bolsa Família, do meu dinheiro, do seu dinheiro, para jogar tigrinho.
para colocar na casa de aposta. E o governo já disse esses dias que não tem como fiscalizar. Até que quiseram, mas não tem como. Não tem como identificar, não tem como bloquear. E aí eu te pergunto, nós estamos jogando dinheiro pelo ralo. O mercado não aguenta mais. Não aguenta mais. O governo ficou semanas para divulgar um programa de redução de gastos que é necessário. O país gasta mais do que arrecada. Isso não funciona. E olha que estão tirando o sangue de todo mundo. Não é só do empresário. Tira sangue do trabalhador, tira sangue do empresário, todo mundo, imposto, 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 imposto. Não tem uma compra que você faz na Shein, na China, que não venha com imposto, tudo parando para arrecadar. E eles precisam arrecadar porque o Estado está inchado, porque os custos de manter esse elefante estão insuportáveis. Então, se o esforço para pegar dinheiro é muito grande, mas não há um esforço em gastar menos. E isso é um grande de um problema, porque a crise já chegou, não é mais próxima, a crise já chegou e se nada fizer feito, nós vamos entrar numa crise pior da que nós vivemos no final do governo Dilma II. Já temos aqui motivos para um impeachment, inclusive. Vamos falar aqui do programa Pé de Meia? Estou aqui no site da própria. Cadê? No site do próprio MEC, que diz o seguinte: o Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional voltado para estudantes matriculados no ensino médio público, beneficiadas pelo CAD único. O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino, ou seja, é desvirtuado para que serve o ensino. O ensino não serve mais para o cara melhorar, para o cara sair e ter uma oportunidade de emprego boa, para ele poder ter um salário melhor. É desvirtuado. O cara vai estudar, vai fingir que vai estudar, a nossa escola pública é uma das mais caras do mundo. Para quê? Para ganhar uma bolsa no final, para ganhar uma poupança. Tudo errado. Seu objetivo é democratizar o acesso, as palavras são muito bonitas, né? E reduzir a desigualdade social entre jovens, além de fomentar a inclusão educacional e estimular a mobilidade social. Aham. Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal, no valor de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento, ou seja, não precisa nem terminar. No caso da educação de jovens adultos, ao comprovar matrícula, os estudantes recebem um incentivo de R$ 200, além do incentivo mensal de 225 pela frequência, ambos disponíveis para saque. O benefício do pé de meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Ou seja, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno, num país onde está faltando o básico, num país onde a escola pública é uma porcaria, num país onde as contas públicas vão para o ralo. E vocês vão ver na sequência que o próprio TCU já falou que tem irregularidade fiscal no programa. Enfim, isso aqui é um absurdo. Olha a matéria da CNN, a auditoria do TCU pede bloqueio do programa Pé de Meia. Por quê? Olha só, pediu bloqueio porque ele foi desenhado de uma forma em que está sendo operado fora do orçamento da União, desrespeitando as regras fiscais. Para você que não entende nada disso, entenda o seguinte: toda despesa pública ela tem que ter uma fonte, tem que ter um regulamento para que ela possa ser descontada. Então, por exemplo, só pode haver uma despesa se ela for contabilizada, se ela tiver uma fonte de custeio. E a alegação do TCU é que, nesse caso, desse programa populista do Lula, não existe o respeito às regras fiscais. Ou seja, sabe aquela pedalada que derrubou a Dilma? Então, aqui nós temos uma outra possibilidade se avizinhando de impeachment, porque isso aqui é uma pedalada, né? A área técnica constatou que os recursos para pagamento aos estudantes resultantes da aplicações do FIPEM, fundo onde estão depositados os recursos, não estão previstos na lei orçamentária anual. Os recursos provenientes de resgate de cotas do FGO, tá. Então, basicamente é isso. É um programa que não tem nem fonte de custeio e não é devidamente contabilizado. Tudo errado.
tudo errado. Se você, pelo amor de Deus, se você concorda com o que eu estou dizendo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, manda nos grupos, faça compartilhar a notícia, porque a notícia ela boa, ela precisa ser compartilhada. E eu compartilhei até a fonte aqui com vocês, para vocês verem que não estou falando besteira. Tá bom? Curte o canal, segue o canal, compartilha com os amigos. Esse engajamento é fundamental para que eu possa voltar aqui e fazer sempre vídeos novos para vocês. Tá legal? Muito obrigado, fique com Deus, que Deus nos proteja. Tchau.